Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Conversa sobre Basquete e aqui comigo, como sempre, Vitor Sávio. E aí, Sávio, como é que você tá? Tudo certo, Felipão. Alguns problemas técnicos, mas hoje não foi cancelado, não tivemos que adiar. Seguimos aí e não vamos calar. É isso que importa. E antes de começar o vídeo, é claro, eu já peço para você deixar o like, compartilhar, dividir com seus amigos, né? E, claro, trazer suas opiniões. É importantíssimo a gente ouvir vocês. Seguinte, hoje aqui a gente tem poucos temas, mas temas importantes e que provavelmente vocês queriam saber ali um pouco do que aconteceu. Temos treta da CBB e NBB que continuou, né? Não acaba, isso é infinito, é inacreditável. Também temos Didi, a volta dos que não foram. O Sarvas, coitado, perdeu 40 minutos explicando como o Didi pode encaixar no Franca e no final esquece. Nem pisou em quadra como jogador e jogando, né? Porque ele pisou em quadra na apresentação. A gente tem também o início do NBB. Vamos falar um pouquinho das primeiras partidas, né? Quais as impressões que a gente tem sobre as equipes. Sarvas, primeiro vamos começar com a volta dos que não foram, com o Didi. Didi foi apresentado por Franca, né, como um dos grandes reforços para essa temporada. Como eu já disse até no vídeo anterior, o Didi não tinha propostas, né, da Liga Australiana, somente sondagem de algumas equipes, porque o limite estrangeiro já tinha sido fechado. Tinha proposta daqui do Brasil. Didi é rubro-negro, mas a chance de fechar no Flamengo era mínima. Então surgiu a oportunidade de Franca. E o Franca foi rápido para poder fechar esse acordo. O porém é que nesse acordo foi alinhado entre as partes em que Didi seria liberado se tivesse proposta de fora do país. Então, Didi não se transferiria para nenhuma equipe no Brasil, mas se chegasse com uma proposta de fora, o Didi está rapidamente liberado. E ok, Franca aceitou de boa, porque naquele momento, Franca não imaginava que poderia vir de fato uma proposta tão rápida. E veio praticamente no fechamento também da janela para a NBA, então realmente foi muito rápido, e tanto que na segunda-feira eu dei a notícia ali em primeira mão que Didi fecha com o Cleveland Cavaliers. E claro, né, o que eu tinha de informação era que ele ia, obviamente, para o time de Ohio e que ia ele ser aproveitado pelo Cleveland. Impossível cravar que Didi ia ser um two-way ou algo do tipo. Mas Didi, ele foi contratado por Cleveland Cavaliers, esse é um ponto, né? Não mudou, a informação segue correta. A diferença é que o Cleveland, ele vai aproveitar o Didi na sua franquia na J-League. Então, Didi vai jogar a J-League nos Estados Unidos. Um ponto importantíssimo para vocês aqui, isso é informação de bastidor, tá? Que eu acho que vai ser fundamental para vocês entenderem esse trâmite. Didi vai muito rápido para os Estados Unidos, tá? Foi realmente um bate-volta, foi uma proposta muito em cima da hora. E por que Cleveland? E será que o Didi continua? A minha aposta é, a chance do Didi se manter na J-League nos Estados Unidos, principalmente em Cleveland, é enorme. Porque Raulzinho e Anderson Varejão, que pertence lá no staff, são jogadores e dirigentes, funcionários do mesmo agente, da mesma companhia que agencia, tá? Que, por sinal, é a mesma agência que levou o Gui Santos, tá? Para a NBA, que levou o Felício. Então, assim, já é uma agência conhecida no Brasil, conhecida internacionalmente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Didi não chega sem amparo. Didi vai ter amparo no Cleveland. Tem esse respaldo. Esse é um ponto importantíssimo que eu vi poucas pessoas falando. Na verdade, sendo bem sincero, eu vi ninguém falando sobre esse ponto. Mas é um ponto fundamental para a gente traçar essa estratégia. Pode ser um recomeço para o Didi na J-League e depois para a NBA, já que ele vai ter amparo. Não vai ser aquela coisa de ele precisa se provar o quanto antes para poder continuar. É claro, a régua nos Estados Unidos é muito alta. Ele tem que jogar bem, não adianta. Varejão, Raulzinho, qualquer um não vai segurar ele por lá. Mas esse respaldo ele possui. Isso é importantíssimo. Sarvaz, como é que você
viu essa transferência, né, essa mudança de áreas do Didi rapidamente para a J-League, e como você acha que o Didi pode sair nessa equipe, nessa franquia de Cleveland? Bom, a primeira parte é... Será que ele ganhou medalha do Paulista? Ele viajou com a medalha no peito? Mas brincadeiras à parte. É a chance dele. Eu acredito que seja a chance dele. Ele vai precisar se provar. Jogar uma J-League, eu já tive contato, principalmente com o Jorginho, que já contou muito de como funciona uma J-League, e você vê nos jogos, realmente, é uma loucura. Você tem que se provar em todo jogo, e o se provar necessariamente não é jogar bem. Se jogar em bola que você não se jogaria normalmente, se tiver que bater com a cabeça na tabela, dá com a cabeça na tabela, porque é um torneio que tá todo mundo da NBA olhando. Você tem um canal direto. Então você tem um alvo nas costas, por assim dizer. Então ele vai precisar se provar, ele vai precisar se esforçar muito. Algumas coisas mudam do que a gente tinha falado, no sentido dele ter a tranquilidade que ele teria em Franca. Esquece, ele não tem mais essa tranquilidade. Agora ele vai precisar desenvolver a parte ofensiva do jogo dele na marra. Na base do sangue, suor e lágrima. Os treinamentos da J-League são muito mais brutais, justamente por causa disso, porque todo mundo quer uma vaga da NBA. Todo mundo que está ali quer ir para a NBA. Então, se bobear, os treinos conseguem ser piores do que os jogos, no sentido de exigência física, técnica. O quanto que você vai ter que se doar em cada treino vai ser muito grande. Então, assim, o Didi vai ter que se provar lá agora e vai ter que ir pronto para esse desafio, porque é o que você falou, ele mal desceu do avião aqui, já pegou um avião ali em Ribeirão Preto, foi para São Paulo e parou em Cleveland. Agora ele vai ter que suar muito ali e desenvolver essa parte ofensiva do jogo dele. Vai transformar ele num 3D, vai precisar melhorar o arremesso dele. O catch and shoot dele ainda é muito inconsistente. Ele não tem uma boa saída de bloqueios, ele também ainda não tem, ele não angula muito bem. Então são coisas que ele vai precisar ajustar no jogo dele para se encaixar em um time da NBA, principalmente o Cleveland, que tem espaço para um jogador como ele. Então, se ele conseguir se provar, vai ser uma baita oportunidade. Total. É uma segunda chance, terceira chance. Fantástico para o Didi. Que ele tenha sucesso, que ele tenha foco. E falando de J-League, né, só para fazer aqui um asterisco também, né, foi confirmado já o Galvani, já tinha falado isso anteriormente, mas Bruno Caboclo tá lá. Tá no time do México, no Capitanes. Então, também é um bom caminho. Diferente do Didi e diferente do Gui Santos, que está no Santa Cruz Warriors, o time mexicano não tem uma franquia dentro da NBA. Mas, de qualquer forma, ele vai estar sendo observado por scouts e por olheiros, scouts americanos e olheiros da Europa, dentro desse campeonato. Também é uma baita oportunidade para o Bruno Caboclo nessa nova temporada da J-League. Savas, quer falar alguma coisinha sobre Caboclo ali no México, ou a gente pode dar prosseguimento? Não, eu só um outro adendo, que esse time do México, ele talvez seja um pouco da cultura americana, mas ele acabou se tornando um time bem internacional, por assim dizer. Não sei se é porque ele não fica dentro dos Estados Unidos e isso pode facilitar algumas travas legais, por assim dizer, de dentro do país. E aí você só precisa entrar para viajar, não para morar. Então, esse time do México acabou se tornando meio que um time internacional da J-League, que vai ser... É que jogos da J-League, para você acompanhar, pensando em basquete, é muito difícil. Aquilo ali é um grande parque de 1 contra 1, toda a quadra, o dia inteiro, todo jogo, porque a parte tática mesmo, ela é muito pouco desenvolvida, por motivos óbvios. Então, acho que era mais nesse sentido. Boa. Dando prosseguimento, vamos para, acho que a principal pauta desse vídeo, que é a treta entre CBB e NBB. E assim, gente, é impossível a gente não falar
E é impossível a gente não dizer que a palavra correta é treta, porque é treta, né? Tipo, não se resolve, literalmente. O que a gente tinha anteriormente apurado, até levantado aqui, é que o NBB e a CBB estariam firmando um acordo para que antes mesmo da Assembleia já tivesse firmado, já tivesse divulgado e ok, a Assembleia ou iria ser cancelada ou iria ser uma mera formalidade. O que aconteceu nesses dias em que esse acordo não foi divulgado? O que foi apurado internamente, tá, por mim. Seguinte, o presidente do NBB teria interesse em, sim, negociar com a CBB, que é o Delano, né? Hoje atua como dirigente do Flamengo, mas é atual presidente do NBB. E aí vamos dar um passinho para trás. O Flamengo foi a mesma equipe em que deixou o circo pegar fogo lá atrás, na votação sobre a emissão da nota, sobre o paulistano participar da Liga Sul-Americana. Quem perdeu o vídeo lá daquela fase, eu vou colocar aqui nos comentários, vou botar aqui, na verdade, na descrição desse vídeo, vou botar as lives, os vídeos que eu gravei também no Guanás, explicando um pouco, e aí você vai entender bem sobre o que acontece. Então, voltando, Delano queria, sim, estava perto de negociar ali, estava bem propenso a isso. O que foi apurado é que o Couros e o Sérgio Domenech foram dois nomes dentro da Liga que não tiveram interesse em dar prosseguimento desse acordo. E ok, não tem muito o que fazer. Dito isso, no meio do caminho ainda existiu mais um processo movido pela Liga contra a CBB. Daí só azedou o caldo, os dias se passaram, a gente teve, no dia 14, na sexta-feira, a gente teve a Assembleia, que foi fundamental e trouxe coisas pontuais ali pra gente. Fundamental no sentido da gente entender em que pé está hoje essa treta, tá? A CBB, aqui vou ler uma nota, tá? A CBB emitiu uma nota sobre esse encontro. Eu vou ler ela aqui na íntegra, porque é curtinha, pequenininha. Na tarde dessa sexta-feira, 14 de outubro, a Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Basquetebol, por ampla maioria de votos, ratificou a decisão do Conselho de Administração tomada em setembro para encerramento do atual acordo com a Liga Nacional de Basquete. A CBB tomará as medidas necessárias para cumprir a decisão da Assembleia com todo o cuidado necessário. Nesse sentido, excepcionalmente, fica mantida a chancela para a próxima edição do NBB 22-23, que será regulamentada através de portaria e passará a reger a relação da LNB, da Liga Nacional, com a CBB, nesse processo de transição para o encerramento definitivo do acordo, conforme a determinação da Assembleia. A votação teve 55 votos a favor, 5 contra e 5 abstenções. Tá? A gente não tem quem votou a favor, quem votou contra, quem se absteve, tá? Essa é uma informação muito desencontrada e, claro, a CBB não divulga esse resultado. No mesmo dia, o NBB, obviamente, lançou também uma nota, tá? E aí eu também vou ler na íntegra para a gente manter aqui a imparcialidade. A Liga Nacional de Basquete, tendo tomado conhecimento da Assembleia Geral da CBB, Confederação Brasileira, realizada nesta sexta-feira, que manifestou desejo de cancelamento do termo de compromisso assinado com esta entidade, esclarece que o artigo 19 do termo aditivo assinado entre as partes de setembro de 2018 deixa claro que a revocação do mesmo, em sua totalidade ou parte dele, só terá validade se aprovada pela Assembleia das duas instituições. Duas está em negrito, tá? CBB e LNB. Cabe-se então ressaltar que a Liga Nacional de Basquete, na última segunda-feira, 10 de outubro, realizou a Assembleia com seus associados em que ficou decidida a continuidade do termo, não havendo nenhum voto contrário a esta decisão. Assim sendo, a Liga segue exercendo regularmente o direito reconhecido no documento vigente assinado entre as partes
e continua a realizar normalmente o NBB, Novo Basquete Brasil, o único campeonato brasileiro de basquetebol da primeira divisão. Novamente, apesar da adesão por parte da Confederação não ter efeito prático, a Liga Nacional lamenta a iniciativa da entidade e reitera que os clubes que fazem parte dessa instituição continuam unidos e dispostos a trabalhar pelo bem e desenvolvimento do basquete brasileiro, prezando pelo cumprimento de todos os nossos contratos em respeito à sociedade. Estamos prontos para realizar a partir desse sábado mais uma grande edição do NBB. Que nossa 15ª temporada seja equilibrada e empolgante, com jogos inesquecíveis para os fãs do melhor basquete disputado no Brasil. Por fim, a Liga espera que as suas diversas tentativas para encontrar uma solução amigável em relação a discordâncias com a CBB tenham sucesso no curto prazo. Foram as 2 notas, tá? Vamos lá, vamos destrinchar isso para vocês de uma forma rápida e objetiva. Eu juro que eu não vou me prolongar tanto, vou tentar pelo menos. A CBB claramente o que a gente já sabia e todo mundo também já trouxe a CBB já tinha a intenção sim de tirar a chancela, vamos dizer assim. O que ficou acordado, e aí assim, ao meu ver, tá? E pelo que eu apurei para não pegar tão mal assim, ficou acordado que, beleza, não vamos prejudicar essa atual temporada, esse NBB, que começaria um dia depois, no dia 15, no sábado. Então, para não ficar muito mal, vamos manter esse NBB, mas pelo meio de portaria. Então, um acordo, de fato, foi quebrado, mas a CBB cria uma portaria para manter a temporada do NBB chancelado para essa temporada, tá? Então, foi esse caminho. Do outro lado, a LNB, ela diz que, como assim, gente? Tipo, o acordo que a gente tem é que as duas entidades, as duas assembleias das duas entidades têm que estar de acordo para essa quebra acontecer. O que me chama atenção, tá? De uma forma geral. Seguinte, eu, Felipe, nunca vi algum contrato que não possa ser quebrado unilateralmente. Vou dar exemplos, tá? Específicos. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Se você casa com uma pessoa, vocês não têm que chegar... Vocês podem separar se uma pessoa não quiser ficar com a outra. Não é assim, vou sentar com a pessoa, vamos fazer uma reunião, em amplo acordo vamos nos separar. Não é assim que funciona. A mesma coisa quando você compra algum produto, compra algum imóvel, faz algum tipo de contrato. Ou um exemplo mais claro, PJ hoje em dia, né? A pessoa que é pessoa jurídica. Você é contratado por uma empresa. Você não é obrigado a ficar nessa empresa até que você chegue num acordo que ambas as partes não faz mais sentido estar juntos. Se a empresa começar a não te pagar, ou você entender que recebeu uma oferta melhor, ou você tem a liberdade de falar assim, olha, eu quero quebrar o contrato. E aí tem todas as multas possíveis colocadas no contrato, mas assim, eu, Felipe, nunca vi, tá? E assim, não tô falando que a liga é mentirosa, jamais, mas assim, eu nunca vi um contrato que não possa ser quebrado literalmente. Se esse contrato é o primeiro contrato no Brasil que não pode ser quebrado literalmente, fantástico. Então vamos deixar claro, vamos deixar transparente ou algo do tipo. Mas para mim nunca existiu isso, tá? A CBB, cara, assim, a gente já sabia que o movimento da confederação seria esse, tá? A confederação fechou com essa galera bet, que deve estar ali em torno de 4 milhões até 6 milhões anuais, é isso que eu venho apurando nos bastidores, e deve fechar com outro patrocinador ano que vem, quer dizer, eles estão aumentando a captação, tá? Para tentar ter cada vez um campeonato cada vez mais forte. Então, assim, é natural que a CBB quisesse, calma aí, NBB, acabou aí o seu lado, agora eu quero meter a mão. E assim, não vamos ser românticos, tá? A CBB em nenhum momento tá assim, não, poxa, o NBB é maravilhoso, o NBB vai ficar aí pro resto da vida. Eles sabem, não é assim que acontece, gente, a gente já explicou isso.
pelo menos de mim e do Savas aqui, todo mundo que está aqui nesse canal, a gente sempre trouxe o lado verdadeiro para vocês. Política. Política não é assim que funciona. Não é assim. Interesse político move poder e dinheiro. Ponto. Tanto, aí eu falei a palavra-chave, dinheiro. Tanto que há uma possível negociação, possível, que ainda não aconteceu, em que a CBB possa pedir, então possível, e possa pedir o recebimento de até 10% do faturamento do próprio NBB para firmar um novo acordo. Hoje, se eu não me engano, é de 3%. Iria para 10%. Então é um aumento de 7%, que é muito para o Novo Basquete Brasil. É demais. Então, claramente, a gente está vendo a CBB visando o dinheiro. Isso é um fato. E a CBB, ela sabe que ela está queimada na imagem pública. Ela sabe disso. E, claro, os seus dirigentes incompetentes lá atrás, e, cara, a gente vai falar também da competência do atual dirigente, do presidente e das federações, a gente nem se fala, senão a gente vai entrar num loop aqui infinito. Mas, assim, o que eu quero deixar claro para vocês isso é tudo bastidor que eu estou contando. No bastidor, a CBB sabe que a imagem pública dela é ruim. Ela sabe disso. E assim, e você acha que ela não dorme tranquila? Ela dorme tranquila todos os dias. Ela tá pouco se importando se a imagem dela tá ruim ou não. O único movimento dela que ela fez, talvez pensando em não piorar a sua imagem, foi não tirar a chancela agora. Mas ela já deixou claro, a nota dela é essa. Olha, a gente libera agora, em via de portaria, para vocês disputarem o NBB, mas o término do nosso acordo já está em trâmite, já encerrou. É isso, o próximo NBB supostamente não vai ter chancela, se não chegarem a um acordo, tá? Então, assim, a CBB já tem esse movimento. Na LNB, essa assembleia, essas duas instituições têm que estar de acordo. Eu, particularmente, eu nunca vi, mas, pô, se isso existe, maravilhoso. Vamos entender se isso vai acontecer, tá? De fato. Tem um outro ponto que, para mim, é fundamental, e aí esse, de fato, eu não concordo, porque não é assim que eu estou vendo nos bastidores, tá? Na nota da Liga, ela diz que, abre aspas, ela reitera que os clubes que fazem parte desta instituição continuam unidos e dispostos a trabalhar pelo bem. A união é uma palavra muito forte nesse caso, porque nos bastidores, olha, é a única palavra que eu não ouço, é união. Então, assim, o que eu tô vendo a gente tá vendo um Flamengo, com seu dirigente, tem um dirigente lá chamado Guilherme Kroll, que tem um movimento a favor da CBB, tá? Pressionando ali para jogar. Flamengo, várias vezes, e aí não com o Guilherme Kroll, mas antes dele entrar lá, várias vezes sempre sinalizou uma possível mudança para a Confederação Brasileira de Basquete. Sempre foi uma ameaça, bem verdade, mas sempre se dialogou, assim como o Pinheiros, assim como o Corinthians, sabe, assim como outras equipes já se mostraram abertas para esse diálogo acontecer de ir para lá. Então, assim, união não existe. Vamos voltar um pouquinho atrás? Flamengo e Corinthians não votaram lá atrás da emissão da nota de apoio à Liga Nacional. Por que não votaram? Quando você não... E aí, isso é um contexto que serve para a lição de vida de vocês, tá? Quando você não se posiciona, na verdade, você está se posicionando. É isso. Então Flamengo e Corinthians não votaram lá atrás. Não venham me dizer que união existe, porque não existe. Flamengo não é o time, e o Flamengo não é de hoje, tá, gente? Não estou falando desse ano. Há 4, 5 anos atrás, já tinha diversas reclamações do próprio clube, das pessoas internas contra a LNB. E assim, eu estou citando o Flamengo, a gente pode citar o Botafogo também, que saiu do NBB, teve reclamações. Então, assim, união é uma palavra muito forte. E se quem escreveu botou união com o coração tranquilo, essa pessoa está muito errada. Ela está vivendo num mundo paralelo onde a gente não existe. Então, assim, união não existe. E, na verdade, o maior trabalho da LNB nos bastidores é buscar essa união. É buscar times, principalmente como o Flamengo. E porque o Flamengo é o
principal pilar dessa jogada toda? Porque é o maior vencedor do campeonato. É o time dos maiores investimentos do país, se não for o maior investimento. E outra, é a força nominal para o campeonato. E isso pesa. Não adianta achar, a gente não adianta achar, de novo, vamos ser menos romântico, tá? Não adianta achar que sem Flamengo é muito fácil, tudo vai rolar. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando você vai vender um espaço para a TV quer saber quais são os times que estão disputando. Vamos ser honestos, ela não vai ficar empolgada em ver Fortaleza contra Pato Basquete. Não vai. É triste a realidade, mas ela não vai. Mas no momento que ela vê que ela tem Flamengo, São Paulo, Corinthians, próprio Franca no interior, Bauru, times tradicionais com peso maior, Minas Tênis Clube também, ela olha e fala assim, poxa, me interessa. Então, assim, Flamengo é o pilar dessa jogada e União é uma coisa que ainda não existe nos bastidores. E aí, só para trazer o último ponto dos 80 minutos que eu estou falando por aqui e o Sábio só escutando, seguinte, eu perguntei para pelo menos 2 clubes, tá? 2 clubes paulistas, seguinte, beleza, se a chancela acabar na próxima temporada e a CBB abrir as portas para um campeonato para ela, o clube se posicionaria como hoje? As 2 respostas vieram na mesma linha de raciocínio. Olha, se a CBB me oferecer uma jujuba um pouco a mais do que eu tenho hoje e com menos gastos, é claro que eu vou jogar. Então, vamos ser menos românticos. O clube é uma coisa, o dirigente é outra. O dirigente está olhando para diminuir o custo dele financeiro no mês. É isso. Vamos ver como vai andar, tá? Sarvaz, depois desse longo discurso que eu falei aqui, qual a sua opinião sobre toda essa treta, esse movimento de CBB e NBB? Primeiro que foi uma aula, né? É por isso que às vezes você tem que ficar só quieto ouvindo. Mas, cara, isso era um pouco iminente, né? Quem acompanha um pouco de basquete, pô, a gente sabia que isso ia acontecer mais hora, menos hora. E eu acho que criou-se uma... Eu não sei se ilusão, mas acho que a palavra é impressão. Criou-se uma impressão que a liga é muito maior do que de fato ela é. Assim, ela é muito independente quando ela não é tão independente assim. Acho que a gente tem visões de ligas fora daqui, a CB, a NBA, entre outras, que elas são 3.000% independentes das federações e confederações. Elas realmente não precisam, se elas não, que ela tem a ratificação da confederação ou da federação por mera jogo jurídico, mas em questões de necessidade disso é totalmente desnecessário. E eu acredito que a Liga Nacional ainda não chegou nesse nível. A gente tinha uma impressão de que ela estava lá ou que estava próximo, mas com esse baque da CBB deu para perceber que a coisa não está tão bem sedimentada quanto a gente achou que estava. Já foi exatamente o que você falou, já teve dirigente falando, se me oferecerem um pouquinho mais eu vou embora. Então quer dizer que as coisas não estão tão boas assim. É triste, porque no final quem perde é o basquete, para variar. Não é uma coisa que você sabe que vai, pelo menos no curto prazo, dar um fruto melhor para frente. Mas que é o famoso... Não fui surpreendido, mas poxa vida, né? Era esperado. Então tem muito o que complementar, não. É isso mesmo. Assim, e acho que é isso. Acho que as pessoas precisam entender que, cara, tipo, a vida não é esse suquinho gelado que a galera tá achando, assim. E, né, tipo, eu tentei achar aqui uma frase, vamos dizer, melhor, mas é para esse caminho.
sempre espere o pior, porque é isso que o basquete brasileiro nos ensina, né? O basquete brasileiro, ele sempre ensina a gente que nunca espere o melhor, sempre espere o pior, é isso. E quando a gente fala de dirigente brasileiro, aí você tem a certeza que 99% que vai vir são coisas ruins. E pouco pensadas, tá? Porque o dirigente brasileiro também não pensa, né? Ele não tem uma visão de mercado a negócio, porque é sofrido. Mas, ok. Dito isso, o NBB começou, né? E começou estreando com vitória do Flamengo contra o Minas. 85-73. O grande destaque da partida, né? Na minha visão, foi o Vildosa. Vildosa, cara, 19 pontos, 9 assistências. Teve o Hamilton lá também, do Minas, fazendo com 20 pontos. Mas já começa... O Flamengo começou muito bem nessa temporada, já com uma boa vitória sobre o Minas. O Minas é uma boa equipe também. Aquele jeito, né? Começou o campeonato daquele jeito, né? Os times ainda se entendendo, os jogadores... Pô, principalmente a estreia. O Minas não tem um campeonato mineiro forte, na verdade, se disputa um amador, e aí o vencedor no amador, que por sinal, se não me engano, é o Thug Life, que sempre ganha lá em Minas, joga contra o Minas, e aí... mas assim, não tem um campeonato forte, e o campeonato do Rio é um fracasso há anos, então tipo, o Flamengo também jogou um triangular ali, mal feito, mas foi campeão e tal. O que você achou dessa estreia do NBB? Cara, estreia, né? E tem outro fator, né? Fisicamente, os caras estão tudo arrebentados. Estão vindo de uma pré-temporada de só 4 semanas. Então, o cara chega com a perna desse tamanho para tirar ela do chão. Até estava conversando com uns amigos. Falei, cara, assistir jogos de começo de temporada é sofrível, assim. Você vê o sofrimento na cara do atleta de estar correndo naquela intensidade. Muitos arremessos ali, os caras não vão dar aqueles arremessos de novo mais pro meio da temporada, que você via que era cansaço, desgaste, mas o time do Minas costuma começar meio mal mesmo dos campeonatos. Se você for ver os últimos 2 campeonatos também, ali o time do Minas começa meio cozido ali, não sei se porque tem uma pré-temporada mais forte, e aí vai deslanchando no meio. E, cara, eu já tinha falado isso, o Vildosa, ele é diferente, ele é um nível muito acima, desde quando ele jogava no São Lourenço, ele já era muito acima. Ele, não sei por que motivos ele não ficou na Europa, ele bateu e voltou, mas pro nível latino-americano ele é muito diferente. O time do Flamengo mostrou aí que tem uma rotação gigantesca. Isso daí também vai ajudar bastante. E o time do Minas deu para ver pouco ainda. Você percebe que os caras estavam sofrendo muito fisicamente. O Hamilton é muito bom jogador, aparentemente. Mas o N é muito pequeno ainda para tirar qualquer conclusão. Total. Mas eu jurava que você já ia cravar aqui um campeão, já ia gravar o MVP, né? Porque tem isso, o pessoal já vai. Que é um chutômetro, né? Normalmente você vai baseando ali com alguns números e tal, mas na maioria das vezes é um chute. Aí o cara machuca o joelho. Isso, é isso. 2 jogos depois. Vamos lá, dando prosseguimento. Eu vou falar um pouco mais dos resultados, tá? E vou separar aqui, eu separei mais 2 jogos. Eu quero falar de quero falar de um atleta e quero falar de um time. E você pode me parar aqui em qualquer momento, tá, Savas? E pontuar ali. Aí a gente teve um segundo jogo. A Unifacisa venceu o Cerrado 90-79. Jogando em casa, Unifacisa, né? Grande festa. Cara, Campina Grande é maravilhoso, é incrível. Que show que é jogar lá. Cara, é incrível, de verdade, assim. Que tenha mais times do Nordeste, por favor, do Norte também. Cara, é sensacional. A gente também teve o Rio Claro vencendo o Paulistano por 93-88. Esse é um jogo interessante, porque o Paulistano fez uma temporada relativamente boa no Campeonato Paulista, um campeonato um pouco
que é mais robusto, né? E o Rio Claro ali com Holloway, né? Sempre o pontuador, 28 pontos, 6 rebotes. Cara, foi importante, ainda deu 2 assistências ali, jogou muito bem. Do lado do paulistano, o Gui Abreu com 17 pontos, mas é uma derrota ali para o paulistano que não sei se Rio Claro é uma derrota esperada por Demetrios Ferraciu por lá. Mas é isso, começo de temporada. Depois a gente teve o Corinthians, 82-77 contra o São José. E esse eu separei. Eu separei porque eu quero falar de assim. Eu até brinquei com o pessoal do Racha dos Filhos que Vildosa, para mim, é um jogador que eu quero ver nessa temporada. E falei assim, mas é pragmático, né? É natural que a gente queira ver o Vildosa, porque é um baita atleta. E o segundo jogador que eu quero muito ver e que está se mostrando muito bem é o Tavonta Thomas. Desde que ele chegou no Corinthians até pro Paulistão, cara, ele já tá entregando. E nesse jogo contra o São José, 21 pontos, 78% de aproveitamento, cara. 7 rebotes, 6 assistências, a eficiência ali de 32 e tal, mas assim, o que eu quero dizer aqui, além dos números, o que eu vejo no Tavonta Thomas é uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil, tá? É uma agressividade para cesta que não é tão encontrada assim. E, sabe, você pode discordar de mim, tá? Mas assim, e quando eu tô falando isso, a gente vê, sim, infiltrações, a gente vê quando o Jorginho infiltra, bate para dentro, é claro que a gente vai ver uma certa agressividade ali, mas no Tavonta Thomas eu vejo que é natural, que é algo orgânico, é dele. Ele vai pegar essa bola, ele vai bater essa bola de frente com o defensor, ele vai sempre procurar uma brecha para essa infiltração, para jogar em cima. Tem uma pegada até de um basquete de rua dos Estados Unidos mesmo, em alguns pontos. Então, esse jeito... É que a palavra é de velho, tá? A malemolência, né? Mas o swing, né? O gingado dele. O gingado dele mesmo. Que é um gingado muito que você vê mesmo, cara. Você vê jogadores de alto nível, né? Mas assim, não vou comparar ele com o Harden, não vou comparar ele com o Kyrie, jamais. Mas assim, é muito bom o jogador. E essa agressividade dele é algo que realmente me chama a atenção, que ele não tem medo desse contato e, na verdade, ele se aproveita muito. Renato Carbonari, o que ele sofreu com o Tavonta Thomas foi algo impressionante. Por ser muito ágil, por ser muito ligeiro, por ter um bom handler, né? um controle de bola muito bom. Então, esse Tavonta Thomas, para mim, é um jogador que, cara, vale a pena vocês ficarem de olho, porque é um jogador que está entregando bastante. E aí eu já aproveito para fazer um asterisco aqui, ó, antes de fechar também esse ponto. Olho no Zach Graham, também do Corinthians. É um jogador que já entregou lá no Brasília, jogou mal, de verdade, no Flamengo, não foi bem no Flamengo, mas é um atleta, cara, tá ali quietinho. Diferente dos últimos anos, ninguém tá com binóculo nele esperando que ele faça o que ele fez no Brasília. Então ele tá fazendo trabalho quieto, e o trabalho junto com o Léo Figueiró, para mim, é um ponto interessante. Eu vou trazer aqui, recordar vocês, Lucas Mariano volta a ser o Lucas Mariano que a gente viu no CEUB lá, antigo, com Fúvio ainda, né, como armador. Lucas Mariano volta a ser o Lucas Mariano quando ele vai para o Botafogo e trabalha junto com o Léo Figueiró. Lucas Mariano volta a render bem no Botafogo. Claro, o auge dele vai ser o São Paulo e depois ele vai para Franca. Mas antes, cara, relembra a passagem do Lucas Mariano no Vasco? Foi sofrido. Agora no Botafogo ele foi muito bem, quer dizer, Léo Figueiró normalmente trabalha muito bem os atletas. E o Zach Graham, especificamente, isso é de bastidor, já falei algumas vezes. Quando o Léo Figueiró estava no Botafogo, o Léo Figueiró queria o Zach Graham que estava no Flamengo. Justamente isso, jogando mal e tal. Cara, eu só quero esse atleta aqui. Eu sei que ele pode render comigo. Então, de olho no Zach Graham também. Eu queria só complementar o Thomas. Ele é o que os estadunidenses chamam de grinder, né? Ele é aquele jogador bruto que sai trombando em todo mundo. Ele não tem muito esse de ficar alisando e trash talk o tempo inteiro. Se você reparar nele na quadra,
ele tá xingando o cara o tempo inteiro em inglês. Provavelmente o Renato Carvalho nem tava entendendo o que ele tava falando e xingando de volta. Mas é o que você falou, às vezes falta um pouco isso aqui. O último cara que eu lembro que era um pouco assim aqui era o Stocks, que jogou acho que também no Vasco, tudo. Ele era um pouco nesse estilo, mas faz falta. Ele é um jogador que chama a atenção. E numa dessa daí você acaba conseguindo jogar mais fácil, porque é um cara que centraliza muita atenção. Com certeza, com certeza. E é um jogador enjoado. E aí, só para complementar aqui, porque é o que veio também na minha cabeça. E ele, quando é pressionado em quadra, ele me lembra um pouco o Jamal Smith, que passou pelo Rio Claro, que passou pelo Botafogo. O Jamal tem uma característica que eu acho que eu sempre achei fantástica no Jamal, tá? E Dino também, tá? Savage, me corrija aí. Poucos jogadores do NBB também tinham o que o Jamal tinha. O Alex tem, tá? O Alex Garcia no Bauru. A gente vai ter outros, mas assim, não é uma coisa natural. Você não vê em todo atleta do NBB, tá? Que Jamal cresce na pressão. É meio que absurdo. O Jamal tá ruim, mas ele cresce. E aí, para quem é mais antigo no NBB e acompanha o NBB há algum tempinho, lembre-se do jogo entre Botafogo e Pinheiros. Esse eu acompanhei de perto. O Jamal pode estar jogando mal. A torcida começou a xingar, começaram a pressionar. É nesse momento que ele cresce. Então, é um jogador que curte, que na verdade ele precisa que a outra equipe se inflame, ele precisa pilhar a outra equipe para ele poder mesmo crescer. Isso que eu acho interessante. E o Davon Thomas tem um pouco dessa característica. Ele faz esse trash talk, porque é dele, mas também nisso, né? Para pilhar a outra equipe, tipo, para dar gás para ele, para que ele tenha mais fome, mais vontade de fazer as suas jogadas. Mas esse é o meu destaque ali do Corinthians. Vamos lá. Aí no dia 17, teve Pato contra São José. São José venceu por 71-61. Posso também no dia... Só claro. Um adendo desse dia 17. Eu me irrito com essas coisas, assim. Olha essa tabela. Corinthians e São José, dia 15, em São Paulo. Eu não sei se vocês já fizeram essa viagem de São Paulo para Pato, no Paraná. É um inferno essa viagem. É horrorosa. E, tipo, o jogo do Corinthians e São José foi às 7 da noite num dia 15. Às 7h30 da noite eles tinham que estar em Pato do dia 17 jogando o time de São José. Eles venceram o jogo, tudo. Mas eu te garanto que se você perguntar para qualquer atleta qual era o estado físico deles, eles iam falar, puta, um trapo. E aí depois, São José vai ficar até o dia 27 sem jogar. É umas coisas que o campeonato faz que não dá para entender. Mas enfim, pode continuar aí, Felipão. Não, perfeito, perfeito. E isso pode responder muita coisa, né? Principalmente no começo da temporada. Mas de qualquer forma, o São José venceu o Pato. Depois a gente teve o Unifacisa vencendo Brasília por 84-71. De novo, o Unifacisa jogando em casa, com sua torcida. Também no dia 17 a gente teve Fortaleza estreando no NBB, perdendo para o Cerrado, 80-86. E aí a gente teve também no dia 17 Rio Claro contra São Paulo sem Marquinhos, vencendo o time do Rio Claro, 98-71. O destaque ali, Tyrone jogando muito, com 21 pontos, Malcolm Miller também com 18. O Siever, cara, eu vi muito torcedor tricolor reclamando do Siever. Ele faz o trabalho dele, ele faz arroz e feijão bem feito, tá lá com 17 pontos, ajudou essa equipe de São Paulo a vencer. O Pinheiros estreou em casa, e aí vitória importantíssima, tá? O Pinheiros jogou contra o Minas. O Minas é uma das equipes que a gente obviamente coloca entre os 4 primeiros ali, né? Que vai brigar pela quarta colocação, ou ficar entre os 4. E o Rafael Munford, com 18 pontos ali, foi fundamental para esse time do Pinheiros. E para encerrar aqui, mais uma derrota do Paulistano, e agora essa bem dura também, no dia 18. O Pinheiros já jogou no dia 18, e o Franca venceu o Paulistano
por 83-62. Boa vitória da equipe também, do Elinho ali. Vitória importante nessa temporada. O destaque, mais uma vez, foi o Lucas Dias, né? Jogou muito bem essas 2 primeiras partidas, contando bastante. Sarvaz, é isso. Tem alguma coisa para acrescentar ainda sobre a NBB? Acho que nesse começo de temporada não, é isso aí. Boa. Pessoal, agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Fique tranquilo que o vídeo com perguntas e respostas já vai sair, mas agradeço sempre vocês por estar acompanhando a gente, cara. Sarvaz, mais uma vez, muito obrigado, hein? Valeu, Felipão, mais um dia aí. Pessoal, qualquer sugestão de tema, ideia que vocês tiverem aí, escreve nos comentários. Se quiser xingar a gente também, fica à vontade. E até o vídeo das perguntas, não esquecem. É isso, pessoal. Até a próxima.